Seja bem-vindo a essa nossa primeira aula virtual aqui do curso de formação em coaching positivo. Desta feita nós vamos tratar das competências do ICF, da International Coaching Federation dos Estados Unidos, um dos órgãos mais respeitados nesta área. Nós vamos tratar das 11 competências principais em coaching que foram desenvolvidas para possibilitar a maior compreensão sobre as habilidades e abordagens usadas atualmente na profissão de coaching, conforme, é claro, definido pela ICF. Elas também irão oferecer apoio para equilibrar o nível de semelhança entre o treinamento específico em coaching e o treinamento que você está vivenciando. Finalmente, estas competências foram usadas como fundamento para o processo de exame para o credenciamento, a certificação ICF, coisa que eu sei que todo coach precisa para se chancelar com relação à sua profissão. As principais competências foram agrupadas de acordo com a proximidade entre elas em 4 diferentes grupos. Logicamente, esses grupos estão baseados no modo com o qual se vê mais comumente as competências de cada grupo. Os agrupamentos e as competências individuais não têm peso, importante frisar isso. Elas não representam qualquer tipo de prioridade. São apenas fundamentais ou muito importantes para qualquer coach competente. Antes de começar a falar sobre essas competências, vamos fazer uma pequena revisão. Então vamos revisar essas competências. Vamos apresentar e revisar alguns dos princípios. A primeira competência chama-se cumprindo diretrizes éticas e padrões profissionais. A compreensão da ética e dos padrões em coaching e a habilidade de aplicá-los apropriadamente em todas as situações de coaching compõem a primeira competência. A segunda é estabelecendo um contrato de coaching, que é a habilidade de compreender o que é necessário na interação específica do coaching e a chegar a um acordo com o novo cliente sobre o processo e relacionamento do coaching. A terceira competência é o estabelecer confiança e intimidade com o cliente. É a habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio e que produza respeito e confiança mútuos continuamente. Depois a gente vem com a quarta competência, que chama-se presença de coaching, que na verdade é a habilidade de ser totalmente consciente e criar um relacionamento espontâneo com o cliente, empregando um estilo aberto, flexível e, sobretudo, confiável. E a quinta competência é a famosa escuta ativa, que nada mais é do que a habilidade de focar-se completamente no que o cliente está dizendo e no que ele não está dizendo. Entender o significado do que é dito no contexto dos desejos do cliente e dar apoio para que o cliente se expresse. Vamos agora à sexta competência, que é o questionamento instigante. O que é isso? É a habilidade que o coach tem de fazer perguntas que revelem as informações necessárias para o benefício máximo do relacionamento de coaching e cliente. E a sétima competência é a comunicação direta. Muito importante isso. Na verdade, a comunicação direta é a habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching. Comunicação é fundamental, gente. Além dessa habilidade, nós temos que aprender a utilizar a linguagem para que ela tenha o maior impacto positivo possível no cliente. A oitava competência é criando conscientização, que na verdade é a habilidade de integrar e avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e fazer interpretações que ajudam o cliente a se conscientizar e, a partir disto, atingir os seus resultados estabelecidos. Agora vem a nona competência, chama-se desenvolver ações. Nada mais é do que a habilidade de criar, com o cliente, oportunidades para o aprendizado contínuo durante o coaching e em situações do trabalho e da vida. E também, é claro, praticar novas ações que irão levar de maneira mais eficaz os resultados estabelecidos no coaching. Depois dessa vem a 10ª competência. O nome dela é planejamento e definição de metas, que na verdade é a habilidade de desenvolver e manter um plano de coaching eficaz com o cliente. E por último, a 11ª,
que é a gestão de progresso e responsabilização. Isso aí significa que nós temos que ter a habilidade de manter a atenção no que é importante para o cliente e deixar com que ele se responsabilize pela realização da ação. Como já foi dito, as principais competências foram agrupadas de acordo com a proximidade entre elas, em 4 grupos descritos a seguir. Deixa eu repetir esses 4 grupos. Grupo A, estabelecendo os fundamentos. Grupo B, co-criando o relacionamento. Grupo C, comunicando-se de maneira efetiva. Grupo D, facilitando o aprendizado dos resultados. Agora vamos fazer uma pausa para revisar e depois trabalhar cada um desses grupos. Conheça as 11 principais competências em coaching definidas pelo AICF. São elas: primeiro, cumprindo diretrizes éticas e padrões profissionais. É a compreensão da ética e dos padrões em coaching e a habilidade de aplicá-los de forma apropriada em todas as situações de coaching. Segundo, estabelecendo o contrato de coaching. A habilidade de compreender o que é necessário na interação específica de coaching e chegar em um acordo com o novo cliente sobre o processo e relacionamento de coaching. Terceiro, estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. A habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio que produza respeito e confiança mútuos continuamente. Quarto, presença em coaching. A habilidade de ser totalmente consciente e criar um relacionamento espontâneo com o cliente, empregando um estilo aberto, flexível e confiável. Quinto, a escuta ativa. A habilidade de focar-se completamente no que o cliente está dizendo e no que ele não está dizendo. Entender o significado do que é dito no contexto dos desejos do cliente e dar apoio para que o cliente se expresse. Sexto, questionamento instigante. A habilidade de fazer perguntas que revelem as informações necessárias para o benefício máximo do relacionamento de coaching e para o cliente. Sétimo, comunicação direta. A habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching e de usar linguagem que tenha o maior impacto positivo possível no cliente. Oitavo, criando conscientização. A habilidade de integrar e avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e fazer interpretações que ajudam o cliente a se conscientizar e, a partir disto, atingir os resultados estabelecidos. Nono, desenvolver ações. A habilidade de criar com o cliente oportunidades para o aprendizado contínuo durante o coaching e em situações do trabalho e da vida, e praticar novas ações que irão levar de maneira mais eficaz aos resultados estabelecidos no coaching. Décimo, planejamento e definição de metas. A habilidade de desenvolver e manter um plano de coaching eficaz com o cliente. 11º, gestão de progresso e responsabilização. A habilidade de manter a atenção no que é importante para o cliente e de deixar com ele a responsabilidade de realizar a ação. Então vamos lá, começando com o grupo A. Como vocês devem se recordar, o grupo A é estabelecendo os fundamentos e ele é dividido em 2 partes. Primeiro, cumprindo as diretrizes éticas e padrões profissionais. E 2, estabelecendo o acordo de coaching. Vamos para o primeiro, que é exatamente cumprindo diretrizes éticas e padrões profissionais. A compreensão da ética e dos padrões em coaching e a habilidade de aplicá-los apropriadamente em todas as situações de coaching é um dos itens importantes para que essa condição seja preenchida. Segundo, estabelecendo-se o contrato de coaching, que é a habilidade de compreender o que é necessário na interação específica de coaching e a chegar a um acordo com o novo cliente sobre o próprio processo e relacionamento do coaching. Vamos então ao agrupamento B, que, se vocês se recordam, o título é Co-criando o relacionamento. Nesse agrupamento nós temos as habilidades 3 e 4. A habilidade 3, a competência 3, é estabelecendo confiança e intimidade com o cliente.
E o 4 é a presença em coaching. Vamos falar do 3, que é estabelecendo confiança e intimidade com o cliente. Isso significa, gente, o seguinte: é a habilidade de criar um ambiente seguro, de apoio e que produza respeito e confiança mútuos continuamente. Já a habilidade 4 é a presença em coaching. Isso significa que nós temos que ter a habilidade de ser totalmente conscientes e criar um relacionamento espontâneo com o mesmo, empregando um estilo aberto, flexível e confiável. Agora vamos para o agrupamento C. O título do agrupamento C é Comunicando-se de maneira efetiva, e nele estão as habilidades 5, 6 e 7. A 5 é a escutativa, a 6 é o questionamento instigante e a 7ª é a comunicação direta. Vamos começar com a escuta ativa. Escuta ativa nada mais é do que a habilidade de focar-se completamente no que o cliente está dizendo e no que ele não está dizendo. Entender o significado do que é dito no contexto dos desejos do cliente e dar apoio para que o cliente se expresse. Depois nós temos a competência 6, que é o questionamento instigante, palavra muito importante aqui. É a habilidade de fazer perguntas que revelam as informações necessárias para o benefício máximo do relacionamento do coaching e o cliente. A 7ª competência é a comunicação direta, muito importante. É a habilidade de comunicar-se com eficácia durante as sessões de coaching e de usar a linguagem que tenha o maior impacto positivo possível no cliente. E por último, vamos para o agrupamento D, cujo título é Facilitando o Aprendizado e Resultados. Aí começamos com a competência 8, que é Criando Conscientização, a 9, que é Desenvolvendo Ações, a 10ª, que é o Planejamento e Definição de Metas, e a 11ª, que é a Gestão de Progresso e Responsabilização. Começamos com a 8ª, que é Criando Conscientização. Aqui, gente, nós temos que trabalhar a habilidade de integrar e avaliar com precisão as múltiplas fontes de informação e fazer interpretações que ajudam o cliente a se conscientizar e, a partir disto, atingir os resultados estabelecidos. A competência 9, que é Desenvolver Ações, nada mais é do que a habilidade de criar com o cliente, sempre com o cliente, oportunidades para o aprendizado contínuo durante o coaching e em situações de trabalho ou de vida e praticar novas ações que irão levar de maneira mais eficaz os resultados estabelecidos pelo coaching. Depois nós temos a 10ª competência, que é o planejamento e definição de metas. Na verdade, são as habilidades de desenvolver e manter um plano de coaching eficaz e com o cliente. Esse eficaz significa resultado. E por último, a 11ª competência, que é a gestão de progresso e responsabilização. A habilidade de manter a atenção no que é importante para o cliente e de deixar com que ele se responsabilize pela realização da ação. Mas olha, eu queria dar uma dica para vocês. Não se preocupem, porque nós vamos ter o resto do curso para trabalhar essas competências. É bom que vocês estudem, vocês vão fazer exercícios, vão ter que revisar em casa. Esta aula vai ficar depois à disposição para vocês lá na plataforma. Então não se preocupe, porque são muitas competências. E é por isso que eu estou começando a trabalhar com elas agora, para que até o final do curso vocês dominem isso com maestria. Por quê? Porque além de vocês terem o caminho das pedras, né, de como se comportar durante as sessões, vocês também terão uma autoconfiança bastante maior para lidar com os seus coaches. Além do mais, né, a cenoura do bolo é que lá na frente, a cenoura do bolo, não, desculpem, a cereja do bolo, mas é a cenoura de qualquer maneira, né, porque a cenoura é o símbolo aí da motivação com o coelhinho, né, coloca lá a cenoura na frente e o coelhinho sai atrás. Pois bem, tanto a cereja como a cenoura são motivações para que você continue a estudar isto aí. Lá na frente você vai ter o grande prêmio, que são 2. Mais segurança, que é o que nós vemos aqui comentando o curso inteiro.
Os coaches formados nesses cursos intensivos nem sempre estão saindo com essa segurança. E eu quero que você saia com segurança para ir para o mercado de trabalho com toda a autoconfiança necessária. E em segundo lugar, receber, depois que fizer o seu teste com a ICF, já estou mantendo contatos com a ICF aqui no Brasil, para que posteriormente vocês todos se inscrevam e, se Deus quiser, todos passem, para que portem em seu currículo a certificação do ICF. Isso vai colocar vocês na frente de muitos dos concorrentes de vocês neste mercado. Pois bem, hoje vamos falar sobre os detalhamentos de cada grupo e os seus detalhamentos correspondentes às suas competências. Vamos começar então. Na aula passada vimos os 4 grupos e vimos o agrupamento de competências de cada um. As competências relacionadas com o grupo A, né? Que é o estabelecendo os fundamentos, a base, né? Para o coaching, segundo a ICF. O primeiro item desse detalhamento é o cumprimento de diretrizes éticas e padrões profissionais, a compreensão da ética e dos padrões em coaching e a habilidade de aplicá-los apropriadamente em todas as situações de coaching. O primeiro detalhamento é: temos que compreender e demonstrar em seus próprios comportamentos, os seus e os nossos, quer dizer, os seus do coaching e dos nossos, os padrões de conduta do ICF. Você vai receber uma lista por escrito para saber quais são esses padrões de conduta de ética do ICF. O segundo ponto é compreender e seguir todas essas diretrizes éticas, que também vão estar em lista para vocês. O terceiro é saber se comunicar claramente e com distinções entre coaching, consultoria, psicoterapia e outras profissões de apoio. O quarto item é orientar o cliente sobre a necessidade de buscar outro profissional de apoio, sabendo que quando isso for necessário, o cliente tem mais que tomar essa atitude. Vamos ao item 2. O item 2 é estabelecendo o contrato de coaching. Habilidade e compreender o que é necessário na interação específica de coaching e, claro, chegar a um acordo com o novo cliente sobre o processo e relacionamento do processo de coaching. Dessas competências, nós temos o seguinte detalhamento. Primeiro, compreender e discutir de maneira eficaz com o cliente as diretrizes e os parâmetros específicos do relacionamento de coaching, isto é, logística, preço, programação, inclusão de outras pessoas, caso isso seja adequado. E 2, chegar a um acordo sobre o que é e o que não é apropriado no relacionamento, o que está e o que não está sendo oferecido, e sobre as responsabilidades do coach e do cliente. Terceiro, determinar se existe uma correspondência entre o seu método de coaching e as necessidades do cliente em potencial. Agora nós vamos parar antes de começar o grupo B. Vamos então ao grupo B, que é o grupo da cocriação e do relacionamento. O primeiro detalhamento, que é o número 3, reza o seguinte: estabelecendo confiança e intimidade com o cliente, que na verdade é a habilidade de criar um ambiente seguro. Isso é muito importante. Um ambiente de apoio que produza respeito e confiança mútuos continuadamente. Deste item sobressaem-se 3 outros. Primeiro, mostrar preocupação genuína pelo bem-estar e futuro do cliente. Segundo, demonstrar continuamente integridade, honestidade e sinceridade. Terceiro, estabelecer acordos claros e manter promessas. Quarto, demonstrar respeito pelas percepções, pelo estilo de aprendizagem e pela maneira de ser do cliente. E quinto, fornecer apoio contínuo e encorajar novos comportamentos e ações, incluindo aqueles que envolvam riscos e medo de fracasso. Tem ainda um sexto, que é pedir permissão ao cliente para trabalhar no coaching em áreas novas ou sensíveis.
essa capacidade, essa habilidade de pedir permissão é fundamental. O sétimo ponto é estar presente e ser flexível durante o processo de coaching, conforme o momento, é claro. O oitavo item é usar a sua própria intuição e confiar no conhecimento interior da pessoa. Deixar que as coisas aconteçam de maneira natural. Nada de forçar a barra, viu, gente? O nono é estar aberto para o desconhecido e para lidar com os riscos. Eles vão aparecer mesmo. O décimo ponto é ver muitas formas de trabalhar com o cliente e escolher no momento qual é a que é a mais eficaz, qual é a que produz melhores efeitos. O 11º, usar o humor de maneira eficaz para criar leveza e energia. E o 12º, ter confiança para mudar a perspectiva e experimentar novas possibilidades para a sua própria ação ter um pouco melhor de efeito. O 13º ponto é demonstrar segurança ao trabalhar com emoções fortes. Controle suas emoções, coach. Poder se autocontrolar e não ser dominado ou se deixar envolver pelas emoções do cliente é fundamental. A seguir, nós vamos ver agora o grupo C, que é comunicando-se de maneira efetiva. Então, chegou a hora de falarmos sobre o grupo C, cujo título é Comunicando-se de forma efetiva, de maneira efetiva. Os itens são os seguintes, gente. Estar presente para o cliente e para a agenda do cliente, e não na agenda do coach ou para o cliente. É muito importante ouvir as preocupações, as metas, os valores e as crenças do cliente sobre o que é que ele precisa e sobre o que é possível. Temos que destacar também que o coach tem que saber distinguir entre as palavras, o tom de voz e a linguagem do corpo. Isso é importante para a comunicação. Não se esquecer de resumir, parafrasear, repetir, devolver, ou seja, espelhar o que o cliente falou para garantir a clareza do entendimento. Outra coisa importante, é muito eficaz encorajar, aceitar, explorar, reforçar todas as maneiras de expressão de sentimentos, percepções, preocupações, crenças, sugestões, etc., por parte do cliente. Não deixar nunca de integrar e construir, a partir das ideias e sugestões do cliente, aquilo que vai ser trabalhado. Olha, ir para aquela linha, aquela última linha, aquela linha que limita, ou seja, compreender a essência da comunicação do cliente e ajudá-lo a chegar diretamente ao ponto, ao invés de se envolver com longas histórias descritivas. Nós sabemos que os nossos clientes têm esta tendência, detalhes que só atrapalham. Outra coisa, você precisa permitir que o cliente expresse ou clareie a situação sem julgamento ou sem se prender para poder seguir adiante. Mas uma coisa importante, fazer perguntas que reflitam a escuta e a compreensão ativa da perspectiva do cliente. Fazer perguntas que evoquem a descoberta, que provoquem insight, que gerem compromisso ou ação, por exemplo, aquelas que desafiam os pressupostos do cliente. Tudo isso é muito importante e não devemos esquecer que fazer perguntas abertas que criem maior clareza, possibilidades e novas aprendizagens é fundamental. E por falar em perguntas, é bom lembrar, fazer perguntas que façam o cliente se mover em direção ao que ele deseja. Essas são as famosas perguntas importantes, perguntas poderosas. E não simplesmente perguntas que façam o cliente se justificar, contar detalhes e, o pior, ficar olhando para trás. Mais um lembrete importante, seja claro, seja articulado, seja direto e procure compartilhar e fornecer feedback para o seu cliente. Para isso, você precisa reconstruir e articular para ajudar o cliente a compreender a partir de outras perspectivas o que ele ou ela está em certo respeito. Não deixe também de afirmar claramente os objetivos, a agenda de encontros, o propósito e as técnicas ou os exercícios de coaching que você está passando. Utilize de linguagem apropriada, linguagem respeitosa com o cliente. Por exemplo,
Cuidado para não ser machista, para não ser racista, para não usar jargões ou palavras técnicas que só confundem o cliente. Uma ideia muito boa é usar metáforas ou analogias para ajudar a ilustrar um ponto ou a criar imagens verbais que vão ajudar na compreensão. Ok? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o bloco D. Ok, vamos então para o último bloco, cujo tema é facilitando o aprendizado e os resultados. Eu vou descrever os itens que compõem esse último bloco e vou tentar explicar, na medida do possível, aqueles que parecem ter um pouco mais de necessidade. Vamos começar com ir além do que é dito ao avaliar as preocupações do cliente. Não se deixar levar pela descrição dele, do cliente. Investigar para uma maior compreensão, a conscientização e a clareza. Não se esqueça de identificar para o cliente as suas preocupações subjacentes. Tenha um jogo aberto com ele. As suas formas típicas, as suas formas fixas de perceber a si mesmo e o mundo. Essas diferenças entre os fatos e a interpretação podem causar disparidades entre os pensamentos seus, os seus sentimentos e as ações. Outro item importante é que, nesse particular, você precisa ajudar o cliente a descobrir novos pensamentos, novas crenças, percepções, emoções, estados de espírito, insights, etc., para que ele mesmo, assim, reforce as habilidades de realizar ações e alcançar o que é importante para eles. Comunicação, gente, é sempre muito importante. Comunicar perspectivas mais amplas ao cliente e inspirar o comportamento de mudar os seus pontos de vista e encontrar novas possibilidades para a ação, realmente são sempre itens que se destacam. Você precisa entender que tem que ajudar o cliente a ver os diferentes fatores, os fatores que estão interrelacionados e que o afetam e afetam os seus comportamentos. Quer ver um exemplo? Pensamentos, emoções, aspectos corporais, o próprio contexto social, etc. Outra coisa importante, precisa saber expressar, você, coach, insights para que os clientes tenham de maneira correta, de maneira eficaz, que insights são esses úteis e significativos para eles. É óbvio que os insights devem surgir dos clientes, mas isso não impede que o coach também faça os seus. Deve identificar grandes pontos fortes, pontos grandes, de grandes áreas, para que o aprendizado, o crescimento e o que é mais importante, para que isso venha tratar o coach durante o seu processo como alguém que realmente é criativo. Pedir para o cliente que faça distinção entre assuntos triviais e significativos, comportamentos situacionais e recorrentes, quando for detectada naturalmente uma separação entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. Eu vou dar uma paradinha para explicar isso aí. Olha só, nem sempre o que o cliente traz para você, nem sempre o jeito como ele conta, contribui para que o cérebro organize sua cabeça. E aí já viu, muitas ideias termina perdendo o foco. É seu papel, coach, organizar uma conversação, não de interrupções abruptas, né? Muito menos interrupções radicais, mas que você consiga manejar a conversação para que a conversação não caia no mundo perdido de tantos detalhes. Vamos continuar com as ideias. Procurar ideias, o famoso brainstorming, criação de ideias livremente, e ajudar o cliente a definir ações que irão permitir que ele se manifeste, pratique e aprofunde novos aprendizados. Então não fique corrigindo sempre o cliente, deixe ele falar à vontade. Ajude o cliente a focar-se e a explorar sistematicamente preocupações e oportunidades específicas que sejam centrais para as metas estabelecidas no coaching. Tudo que você fizer tem que de alguma forma estar ligado aos objetivos. Ao longo das conversas é muito comum, sobretudo para nós, aqui, latinos, brasileiros, nordestinos, a gente se perder na conversa, porque a gente explica muita coisa e cai em muitos detalhes. Então, se você quiser realmente saber o que é importante, é só você se lembrar quais foram os objetivos estabelecidos
pelos clientes lá nas primeiras sessões. Conversa, pergunta, mas sempre tenha em mente, às vezes até, pergunte para o cliente, qual é mesmo o seu primeiro objetivo? Qual é mesmo o seu segundo objetivo? Enfim, envolva o cliente, mas deixe com que ele explore suas ideias e suas soluções alternativas, para que ele mesmo avalie as opções e tome as decisões relacionadas a quê? Aos objetivos. Uma coisa muito importante é promover experiências ativas de autodescoberta, quando o cliente aplicar o que foi discutido e aprendido durante as sessões, imediatamente após o seu trabalho ou no seu contexto de vida. Vou fazer aqui mais um parêntese, que é para falar da PNL. Os exercícios que você faz na sala de aula de PNL, e que normalmente são passados para casa, eles têm a finalidade de reprogramar, de tirar da cabeça certas crenças limitantes e de substituir por outras crenças. Tudo isso é muito importante porque só o conhecimento, só trazer para a mente uma descoberta, só vibrar com o insight que o cliente teve de como resolver o seu problema, geralmente não é suficiente. É preciso amalgamar, é preciso sacudir o cérebro, e a PNL foi feita para isso. Nós vamos ter capítulos específicos de como a PNL pode ajudar. Mas vamos continuar com a nossa lista. O próximo ponto é que o cliente deve aprender a comemorar sucessos dele mesmo e as suas capacidades de crescimento. Essa comemoração ajuda bastante a aumentar a sua autoconfiança, a sua autoestima. Também deve fazer, sabe o quê? Desafiar os pressupostos e perspectivas deste cliente para provocar novas ideias e encontrar novas possibilidades de ação. Deixa eu parar mais um pouquinho aqui para falar um pouco sobre essa questão de novas possibilidades. Em coaching existe uma palavra chamada distensão, o verbo distender. Seria muito simples se o cliente simplesmente chegasse para você, criasse uma ideia nova e estabelecesse aí a sua solução e saísse feliz da vida. Isso é muito pouco. Isso empobreceu o seu processo de coach. Faça a distensão. O que é a distensão? É perguntar para o cliente, por exemplo, se aquela descoberta que ele fez, que ajudou a resolver o seu problema, ela também pode ser uma espécie de guarda-chuva, de tronco básico para resolver outras questões. Normalmente isso acontece e o cliente fica muito feliz, com uma autoestima lá em cima. Ou seja, o processo vai crescendo em progressão geométrica. Vamos continuar então com a nossa lista, comentando agora a respeito da contribuição para a tomada de iniciativa por parte do cliente. O cliente tem que ser realmente essa parte ativa e ele tem que contribuir com ideias, com iniciativa, tem que ser proativo. Ele tem que, inclusive, fornecer para você, como coach, apoio imediato. Tanto de você para ele, quanto dele para você, essa cooperação de apoio é fundamental. Tem mais um item importante que eu não posso esquecer. É preciso encorajar os esforços, os desafios, mas também é preciso fazer isso no ritmo confortável de aprendizado. Nada de querer abusar, enforcar bastante o cliente, né? Porque às vezes cansa o cliente e ele termina, às vezes, não digo que desista, mas ele termina tendo dificuldades e isso, uma dificuldade traz outra, tá bom? Não se esquecer disso. Tem mais um item também importante que eu não posso deixar de destacar. É a questão do plano. Temos que criar um plano, quando eu falo temos, é você e o cliente. Criar um plano com resultados que sejam possíveis de alcançar, que sejam mensuráveis, que sejam específicos e que tenham prazos de cumprimento. Deixa eu parar um pouquinho para falar sobre isso para vocês. Eu vou dar aqui para vocês, e vai estar no próximo slide, que vocês vão ver aqui, as 5 características de um bom objetivo para que o plano seja executado com motivação, com sucesso e com uma estrutura de caminhar, né? Qual é a primeira grande característica de um bom objetivo? O objetivo tem que ser ecológico, tá? Estão vendo aqui do lado a palavra ecológico, né? O que é ser ecológico? Ser ecológico significa o que eu quero é bom para mim
é bom para o outro e é bom para o mundo. Se o seu objetivo não for ecológico, isso pode atrapalhar um pouco. Segundo lugar, o seu objetivo, o seu plano tem que ser factível. Eu sei que a gente pode dizer, em última instância, que tudo é possível na vida. Jesus Cristo já falou isso, e eu acredito piamente que, como nós temos o universo dentro da gente, é óbvio que podemos realizar tudo. Mas dentro de um projeto pequeno, de 3, 4 meses de coach, nós temos que ser um pouquinho mais pé no chão. Então a segunda característica é o seu plano, o seu projeto, o projeto do coaching tem que ser factível. A terceira característica é que tem que ser mensurável. Não adianta o seu cliente estar feliz da vida e dizer que está tudo indo muito bem e de repente você procura uma evidência de que está acontecendo e ele não sabe dizer. Então tem que ser mensurável o que ele está buscando, ele tem que medir até onde ele andou e ainda o que falta para andar. A quarta característica de um bom plano é de que tenha prazo. Isso é fundamental. Se não tiver prazo, a coisa se perde ao longo do tempo. Ajude o seu cliente a estabelecer uma escadinha de prazos, a fragmentar o projeto dele de 3, 4 meses em fragmentos de semanas, às vezes até de dias, para que ele possa andar aqui e acolá, medindo o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer. E a última característica, não menos importante, mas não menos importante mesmo, de um bom plano, de um bom objetivo, é que ele seja monitorado. Tá? Monitorado para ser reajustado. Quem é que monitora? Em primeiro lugar, quem monitora é o coach. Ele vai ter uma planilha para ele monitorar até onde ele foi e o que está faltando. E em segundo lugar, você, coach, também tem que monitorar. Ele vai ter que, de alguma forma, ficar prestando conta para você, antes é para ele mesmo, do que ele está fazendo, do que está acontecendo, que ajuste ele tem que fazer para o seu plano. Eu fiz esse parênteses porque senti que é muito importante nessa hora que você está tentando atender essas exigências do ICF. Mas a gente vai ter a oportunidade de, quando começarmos a falar sobre o projeto das 10 ou 12 sessões, quando é que isso entra e como é que isso entra. Agora eu vou fechar o parêntese, que foi grande, mas foi importante, para continuar com os nossos pontos deste último agrupamento. Bom, nós falamos então de ajudar esse cliente a identificar, ter acesso aos diferentes recursos, de medir, de buscar inclusive recursos como livros, buscar outros profissionais, enfim. Mas tem uma coisa também que eu não posso deixar de enfatizar. É importante identificar e estabelecer como alvo os primeiros sucessos que sejam importantes para o cliente. Os sucessos primeiros são muito estimulantes. Segundo, requisitar claramente do cliente ações que o movam adiante, que façam com que ele se estimule a continuar na direção de cumprir suas metas, as metas que ele estabeleceu para si mesmo. Outra coisa, demonstrar acompanhamento, perguntando ao cliente sobre essas ações, como é que elas estão acontecendo, como é que está o grau de comprometimento dele, como é que está, inclusive, o comprometimento dele dentro das sessões. Temos também que acompanhar o reconhecimento do cliente pelo que ele fez, o reconhecimento pelo que ele não fez, conscientizá-lo de que ele está ou não progredindo, perguntar para ele se ele está ou não progredindo. Deixa eu dar uma paradinha bem aqui para falar sobre isso. Por que isso é importante? Porque o processo de coaching, gente, não é do coach para o coachee. O processo de coaching é do coachee para o coach. Isso é uma frase de efeito que vocês devem colocar aí no meio da sua testa. O processo de coaching acontece do coachee para o coach e não vice-versa. O coach não é consultor, o coach não é conselheiro, o coach não é professor, o coach não é treinador. Ele é um provocador de descobertas, de soluções. Então, sempre que um processo continuar, em vez de você criticar ou simplesmente só elogiar, pergunte primeiro como é que ele está se sentindo. Parabenize-o se ele está indo bem. E se ele não está indo bem, pergunte como é que ele está se sentindo. E mais importante do que isso, o que é que ele pretende fazer para que aquilo que está bom melhore e aquilo que não está bom, ele corrige. Tá bom? Ele corrige. Vamos então para uma outra característica.
que é manter a continuidade entre as sessões com o cliente, concentrando a atenção no plano e nos resultados do coaching, nos cursos de ação e estabelecendo os pontos de atingimento naqueles tópicos para as próximas sessões. Este follow-up, esse monitoramento é fundamental. Não deve também o coach deixar de focar no plano que foi estabelecido, mas deve estar aberto para comportamentos e ações de ajuste que possam ser necessários ao longo do processo. Muitas vezes o coaching traz uma demanda, ao longo do processo há uma necessidade de mudar essa demanda. E isso é possível sim, desde que dentro de uma certa estrutura. É importante você, coach, ser capaz de se mover para trás, para adiante, de modo que o objetivo e direção ao qual o cliente foi determinado, ele seja definido dentro de um contexto. Por quê? Porque às vezes o contexto que o cliente definiu mudou, então é possível ver essa mudança. É importante também lembrar que promover a autodisciplina do cliente, mantendo-o responsável pelo que ele diz que vai fazer, pelos resultados de uma ação que ele pretende realizar e por um plano específico com prazos relacionados. Vou pedir licença para dar mais uma paradinha aqui, gente. É muito comum, sobretudo aqui no Brasil. No Brasil, como já falei, nós somos excelentes em planejamento, nós somos excelentes em verbalização, somos cheios de boa intenção, como dizem os italianos, somos tutti buona gente, somos calorosos, somos amigos, e na hora que você pergunta assim para o cliente, escute, de 1 a 10, o quanto é que você está comprometido em executar esse plano? Nunca vi na minha experiência um cliente dizer 2, 3, 4, todo mundo fala 10, e fala 10 assim com muita força. Cuidado, porque isso é apenas a intenção. Na verdade, entre a intenção e a ação, no início funciona, depois o cliente pode cair com a disciplina. Por favor, insista, cobre, seja assertivo. Inclusive, como eu já falei no curso outras vezes, você tem o poder de demitir o seu cliente, como ele também tem o poder de lhe demitir. Se a coisa não está rolando, não está indo bem, ele pode dizer, olha, meu coach, muito obrigado por tudo, mas não está rolando, vou parar por aqui. Mas você também, coach, sabe que tem esse direito de dizer, olha, depois de 4 sessões, você está chegando atrasado, você não está cumprindo as tarefas, eu pessoalmente não gostaria mais de continuar com esse processo. Sabe por quê? É ruim para você, é ruim para mim, vamos gastar tempo, gastar dinheiro à toa. Então, olha, não se esqueça, seja assertivo, tá? Desenvolva a habilidade do cliente de tomar suas decisões, de se perdoar, de repactuar consigo mesmo, tá? De tratar suas preocupações chave e desenvolver a si mesmo, aliás, desenvolver por si mesmo a sua responsabilidade. Então, esse feedback, tanto feedback como feed forward são importantíssimos, porque é o feedback e o feed forward que definem o encaminhamento para o sucesso. Vou parar mais uma vez. Eu falei 2 palavras diferentes, feedback, que todo mundo conhece, e feed forward, que talvez nem todo mundo conheça. O feedback é a prestação de conta que você passa para o cliente de como ele está indo, ou, de preferência, você peça que ele mesmo dê feedback do como é que ele está se sentindo. Se ele está se sentindo positivo, se está se sentindo produtivo, se está sendo eficaz. E se ele disser que sim, não é que você vai duvidar, você vai pedir evidências de que aquilo é verdade. Se ele disser, meu fim de semana foi maravilhoso, porque eu quebrei uma crença limitante e criei outra crença e foi fantástico. Peça exemplos, mas não peça com arrogância, não peça com desconfiança. O seu coach tem sempre que saber que você está apostando nele. Peça com sinceridade. Pois é, me conta então como é que foi, com quem foi, que dia foi. Já que existe um contrato de confidencialidade, você pode ficar tranquilo de que lá naquele ambiente vocês podem navegar à vontade nessa questão da verdade a ser dita. E o que é feed forward? Se o feedback é falar um pouco do que aconteceu,
O feed forward é falar um pouco do que vai acontecer. E aí, mais uma vez, tanto você, coach, como você, como coachee, podem participar. Quer o exemplo de feed forward? É o coach dizer para o coachee, olha, do jeito que você está indo, não tenho dúvida de que essas duas tarefas que estão previstas para a semana que vem, você vai tirar de letra. Até porque eu tenho evidências disso. Na vez passada você fez isso, fez aquilo. Então, você realmente vai conseguir. Isso é o feed forward. Mas o feed forward pode ser também dado pelo coachee. No final da sessão você pode perguntar assim, e aí, como é que está se sentindo? Como é que foi a sessão de hoje? Onde é que você se sente impulsionado a progredir com as suas tarefas para atingir o seu resultado? O que você acha, que tipo de forças você pode utilizar para que isso aconteça? Enfim, são dicas importantes e que, como vocês podem ver, estão todas embutidas nas linhas e nas entrelinhas das abordagens das competências do ICF, como eu falei ainda há pouco. Tem que confrontar de maneira positiva esse cliente para que ele saiba dizer se realmente o que ele fez foi uma evidência ou foi apenas uma intenção. Então, gente, eu sei que vocês devem estar aí meio cansados, embora nós tenhamos distribuído aqui essas competências todas com slides, com um pouco de explicação, etc. Mas foi a maneira que nós encontramos de trabalhar com vocês essa parte teórica. E quero terminar repetindo mais uma vez, não fiquem tristinhos e nem apavorados com tanta coisa para estudar. Nós temos tempo para isso. O que eu sugiro? Que vocês peguem, são 11 competências, nós temos ainda muito mais do que 11 aulas daqui para frente. Minha sugestão, pegue uma competência de cada vez por semana, estude, exemplifique, lembre-se de quando aconteceu isso em sua vida e assim por diante. Fiquem tranquilos que as minhas assistentes em sala de aula vão passar logo depois dessa explicação exercícios para que vocês possam consolidar, rever, consolidar e tirar dúvidas. Tá bom? Beijo no coração de vocês. A gente se vê nas próximas aulas.